Conta Corrente está de volta e segunda-feira, você sabe, é dia de falar de mercado de trabalho com o quadro Sua Carreira. Foi-se o tempo em que reter informações era garantia de mais poder e estabilidade nas empresas. Com as mudanças em algumas corporações, compartilhar conhecimento passou a ser um princípio fundamental para reduzir a perda de produtividade, de tempo e ainda estimular a criação de novos projetos. Mas a iniciativa também tem contribuído para quem quer investir na própria carreira. Essa construtora mirou nas redes sociais e acertou o alvo. Criou um portal para receber ideias capazes de atender melhor as necessidades dos consumidores. Há um ano no ar, o portal recebeu mais de 2.000 sugestões. Se tiver pertinência com aquele empreendimento, viabilidade de custo, processos, e se ele não impacta também na entrega desse empreendimento, é uma ideia que a gente vai implementar. 35 ideias foram aprovadas e estão em fase de implantação. Algumas fazem parte do projeto deste condomínio, voltado especialmente para a terceira idade. A piscina ganhou corrimão para facilitar o acesso dos mais velhos. E no salão de jogos, as portas de vidro foram sinalizadas com fitas adesivas para evitar acidentes. Para garantir que todas as inovações adotadas no empreendimento sejam compartilhadas aqui no estande de vendas, o coordenador de gestão do conhecimento entra em ação. É dele a missão de treinar os corretores. Mais tarde, essas informações terão que chegar de forma simples e clara a quem mais interessa: o cliente. Por trabalhar no processo de divulgação do conhecimento dentro da empresa, Juliana foi promovida 4 vezes, com aumentos de salários significativos. Quando ela compartilha, ela se expõe, as pessoas enxergam ela. Logo, ela pode ser promovida e a carreira dela pode ter um salto muito maior do que se ela não compartilhasse nada. Nenhuma grande empresa pode abrir mão dos benefícios de uma política de gestão do conhecimento, diz o diretor de RH da construtora. O ganho para a empresa acontece também porque um cliente que é satisfeito, ele considera uma nova compra de uma outra unidade assim que ele tiver uma oportunidade, ou então ele faz uma recomendação da empresa para outras pessoas que ele sabe que estão em busca de um empreendimento imobiliário. Por isso, ele diz que profissionais que não dividem informações geram perda de tempo e dinheiro à empresa e acabam sendo demitidos. Na minha opinião, nós não temos mais espaço para aquele tipo de profissional que se garante no emprego, segurando o conhecimento, não transmitindo aquilo que ele sabe para outras pessoas. Não é um modelo que a gente pode usar bastante hoje, pelo contrário, é um modelo em extinção. E para falar um pouco sobre como aproveitar a gestão do conhecimento para promover o crescimento profissional, a gente recebe a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Bimurad. Muito boa noite. Tudo bom, Dani? Bem-vinda ao Conta Corrente, por favor. Maíra, queria começar falando um pouco da questão do turnover nas empresas, porque cada funcionário que sai da companhia leva com ele o conhecimento que ele adquiriu ao longo desses anos de trabalho. Agora, qual é o impacto disso para as companhias? É imenso, né? Se a gente pensar no custo de turnover clássico, vamos chamar assim, ele varia de 2,5 a 3 salários daquela pessoa que saiu. O que está considerado nessa conta? Os custos trabalhistas de mandar a pessoa embora ou dela pedir demissão, enfim. Mas em nenhum momento parou para se fazer a conta quanto custa o conhecimento que sai. Então a gente pode dizer que é no mínimo 3,5 a 5 salários da pessoa que acabou de sair. Então, o custo, se você considerar o conhecimento que ela leva, fica ainda maior do que o custo básico lá só do processo de demissão. Vamos falar então do prisma do funcionário, porque são dois lados de uma mesma moeda. Se ele não compartilha o conhecimento, ele passa a ser referência, detentor do processo, indispensável para o negócio sob a ótica de muitos dos seus chefes. Por outro lado, ele acaba se acorrentando a esse mesmo projeto e acaba sendo vítima ou prisioneiro desse vínculo. Qual desses dois lados pesa mais? Olha, o que deveria pesar mais, certamente, é o lado de se libertar dessa prisão e compartilhar conhecimento. Porque o conhecimento hoje, Dori, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, ele é vivo. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento que tem valor hoje, certamente daqui a um ano não tem mais. Porque o mundo muda tanto e muda tão rápido que o conhecimento ele vai mudando junto, né? Ou seja, se ele aprender a compartilhar, não só no processo de compartilhamento ele aprende coisas, e aí ele está se atualizando ao passo que ele compartilha conhecimento, mas ele também está construindo o conhecimento dele do amanhã.
e se tornando um mentor de pessoas, um formador de pessoas. E isso dá para ele um lugar muito mais perene do que ficar sentado em cima daquele conhecimento que certamente vai se tornar obsoleto em pouco tempo. Fala então do caso de diferentes gerações numa mesma empresa, porque aquele profissional mais velho ou mais experiente tem mais conhecimento acumulado e, portanto, seria ele um dos alvos para que pudesse passar o seu conhecimento adiante para gerações mais novas. Mas ele não vê esse novo funcionário como uma ameaça? Ao passar essa informação adiante, ele não está, de certa forma, cavando a própria cova profissional? Eu acredito que não. De certa forma, se ele passar o conhecimento à frente, ele está ganhando um novo papel, ele está ganhando uma nova competência e está assegurando o lugar dele dentro da organização, ao invés de novo, ficar segurando a informação. Daqui a pouco essa informação não vale nada. Esse jovem que entrou vai conseguir essa informação de um jeito ou de outro, porque ele tem acesso à tecnologia, consegue criar relacionamentos com rapidez. Então, pelo contrário, quanto antes ele se tornar uma referência de conhecimento para as novas gerações, mais chance ele tem de assegurar o lugar dele dentro da empresa. Maíra, a gente já continua essa conversa. Tá, joia. Mas como deve funcionar, afinal, a gestão do conhecimento na prática? E de que forma é possível aproveitar melhor essa informação que está na empresa para estimular o crescimento profissional? A Maíra e a equipe da DMRH e da Companhia de Talentos dão algumas dicas. Olha só. Em primeiro lugar, o gestor deve promover o engajamento das equipes para favorecer a troca de informações. Essa troca precisa acontecer de forma orgânica. Vale ainda garantir para quem realmente aderir a esse propósito o reconhecimento do esforço. Um exemplo, a pessoa pode ganhar um curso de capacitação pago pela empresa e servir assim como multiplicador das lições. Vale ainda colocar em um relatório de fácil acesso ou na intranet as lições aprendidas em um projeto importante da empresa. Isso nem sempre acontece e pode funcionar como ponto de partida para um novo funcionário. E para quem ainda fica reticente em dividir conhecimento, vale lembrar que profissionais que desejam assumir novos desafios na carreira devem estimular esse tipo de compartilhamento. Dessa forma, outras pessoas poderão executar as mesmas atividades. Ou seja, quem não compartilha não pode deixar seu posto, logo não assume novos desafios profissionais. Maíra, é aquela velha história de que o insubstituível também é impromovível, é isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. E também não se atualiza, né, Doni? Porque o compartilhamento não é alguém ensinando, só passando informação para alguém. Normalmente, e ainda mais nos últimos tempos, isso acontece num ambiente de troca, em que uma antiga geração aprende com uma nova, ensina para ela, e isso é um processo bastante dinâmico, né? Maíra, sem dúvida, a perpetuidade dos negócios, independente do tamanho desse negócio, depende de que o conhecimento seja passado ao longo das diversas gerações de trabalhadores. Como o empresário, o empreendedor, pode estimular essa cultura, tanto numa empresa grande quanto num pequeno negócio? Primeiro, eu acho que o passo, antes de sair fazendo intranet ou registrando os processos, é entender o que funciona para aquele grupo de pessoas. Tem empresas, por exemplo, que são super disciplinadas, que as pessoas leem o que está nos documentos, seguem procedimentos e regras. Tem empresas em que não, que as pessoas são mais insubordinadas, mais criativas, preferem um outro jeito de aprender e de registrar o conhecimento. Então, uma leitura antes do seu público é importante. E aí, criar práticas que sejam simples. Porque às vezes as pessoas inventam e depois ninguém usa aquele monte de papel, aquele monte de documento que está lá. Então, acho que é achar uma fórmula que funcione para o seu público, que seja simples e utilizável de maneira bem objetiva. E que tipo de prática seria aplicável para o pequeno empreendedor? Então, pode ser desde, a gente já falou aqui um pouco, rodas de conversa, por exemplo. Então, o pequeno empreendedor vai chamar os 4 funcionários que ele tem lá e cada roda de conversa, um funcionário é responsável por ensinar alguma coisa que sabe sobre aquele negócio. Pode ser como cuidar do caixa, pode ser como fazer o trabalho em si, enfim. Cada um se torna um professor e aqueles outros membros do grupo que estão naquele momento como ouvintes ou participando da conversa, na próxima vez ficam então responsáveis por passar algum conhecimento. Pode ser uma coisa simples assim, não precisa ser muito mais complexo do que isso e já garante algumas coisas. E o ambiente competitivo, que é o ambiente, na verdade, que a gente tem um grande número de empresas no Brasil e fora daqui também, ele não acaba atrapalhando essa cultura de compartilhamento de conhecimento, uma vez que justamente em função da competição você fala, deixa eu reter conhecimento para que eu possa me destacar em relação aos demais funcionários da empresa?
Eu acho que em alguns ambientes sim, outros menos, mas na verdade isso, na minha opinião, é uma grande bobagem, né? Porque o conhecimento em si, a informação em si não tem valor quase nenhum, salvo em ambientes muito específicos. Mas de maneira geral, o que tem valor é o que você faz com o conhecimento que você tem. É como que você aplica aquilo e transforma aquilo em resultados. E nunca ninguém tem toda a informação necessária para gerar um resultado relevante. Então, se você é aquele cara que não divide nada com ninguém, não conta nada do que você está fazendo para ninguém, na verdade você também está perdendo uma grande oportunidade de ouvir o que o outro tem para te contar. E junto essa informação, certamente é muito mais poderosa do que individualmente, cada um lá trabalhando no seu mundinho. Agora a empresa tem que valorizar e reconhecer isso. E como fazer esse reconhecimento? Que tipo de benefício você recomenda para que as pessoas engajadas no compartilhamento do conhecimento sejam de fato reconhecidas? Podem ser desde reconhecimentos formais, como apareceu na matéria, então pessoas que compartilham conhecimento de forma constante e sucessiva são promovidas, então pode ser promoção. Pode ter um bônus no final do ano, todos aqueles que mais compartilharem informação, que mais registrarem informação, que criarem uma prática disso, recebem um bônus no final do ano, ou pode ser um reconhecimento não financeiro. A gente, por exemplo, no nosso ambiente, a gente faz uma premiação e premia pessoas que de fato compartilham conhecimento. E o interessante é que quem mais compartilha conhecimento acaba virando uma referência para o próprio grupo. Então a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, a Aninha. Quem te ensinou? Foi a Aninha. Onde você aprendeu isso? Com a Aninha. Então ela vira uma referência para o próprio grupo. Então a Aninha ganha cada vez mais espaço e cada vez mais lugar dentro da organização. Então ela não perde poder, ela ganha poder se colocando assim para o grupo. Perfeito, Maíra. Obrigado.